Saudos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Mais um dia estamos aqui para poder aprendermos sobre a palavra de Deus, aprendermos um pouco mais sobre a história da igreja. Chegamos agora no capítulo 5 da unidade 4, o último capítulo do nosso livro. Parece que está passando muito rápido, né? É um capítulo maravilhoso que trata sobre as igrejas protestantes no Brasil. E quando estudamos sobre as igrejas protestantes no Brasil, não estamos estudando apenas a história da igreja, estamos estudando a nossa história, como chegamos a esse patamar que estamos hoje, como chegamos à atual realidade que se encontra a igreja protestante no Brasil. Bom, já haviam decorrido 3 séculos desde o descobrimento do Brasil. 3 séculos se passaram desde que o Brasil havia sido descoberto e então os protestantes não haviam conseguido se estabelecer aqui em território brasileiro, né? Isso ocorre porque o Brasil foi colonizado pela coroa portuguesa e aqui havia um acordo entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica Apostólica de Roma, né? Então não havia abertura para que novas religiões se estabelecessem dentro do solo brasileiro, em terra brasilis. Bom, uma vez dito isso, é importante nós lembrarmos que sim, houve tentativas, né? Nós falamos dos huguenotes que tentaram se estabelecer na Baía da Guanabara, na França Antártica, que foi uma tentativa de construir uma colônia francesa, né? Na ilha das Palmeiras, como os índios chamavam. Então hoje a ilha Colony, né, que fica no Rio de Janeiro, houve uma tentativa de se estabelecer ali, porém foi expulso, conforme nós já estudamos ali, não teve essa possibilidade de se estabelecer lá. Ficaram pouco tempo, pouco mais de 3 anos, 4 anos ali, foram expulsos. Já estudamos, inclusive falamos que lá foi realizado o primeiro culto protestante em solo brasileiro, ok? Houve também a tentativa dos holandeses no Nordeste, uma tentativa que foi fracassada, né? Não tiveram êxito. Houve um sucesso inicial, mas depois não se teve êxito de continuar com a colonização holandesa e automaticamente com o protestantismo no Nordeste do Brasil. Após essas tentativas, passaram-se 150 anos aproximadamente de hegemonia total católica, ok? Quando se chegava um navio, para se ter uma ideia como que era, ao chegar um navio em qualquer um dos portos brasileiros, antes que qualquer pessoa desembarcasse daquele navio, entrava um frade a bordo, né? Um padre, um frade entrava a bordo para verificar, assim como hoje a vigilância sanitária faz, só que a vigilância sanitária ela entra para verificar as condições nosológicas das pessoas que estão lá, as condições de saúde, né? Ali entrava então um frade para verificar não se a pessoa tinha sífilis, se a pessoa tinha tuberculose, se tinha febre amarela ou qualquer doença assim que poderia se alastrar o país e dizimar centenas de vidas. Não, o padre ali ele entrava para verificar se não se tratava de uma pessoa que tinha uma doença chamada heresia, né? Para eles, não importa se a pessoa tinha algum tipo de doença infecto-contagiosa, interessava para eles que não entrasse aqui ninguém que fosse herege, trazendo visão do protestantismo ou da igreja anglicana e assim por diante, tá certo? Então, esse frade, esse padre, ele queria saber mais era das condições espirituais. Não tinha problema se o passageiro era doente, se ele ia transmitir um monte de doença e matar um monte de pessoas. O importante é que ele não trouxesse para cá nenhum tipo de pregação herética que pudesse colocar em risco as doutrinas romanas. Então o frade ele não se preocupava com essas questões, ele se preocupava sim se a pessoa sabia recitar uma oração, realizar uma oração, um Padre Nosso, uma Ave Maria, um Credo dos Apóstolos, qualquer coisa assim, sabe? Se ele fazia o sinal da cruz perfeito, isso que era interessante para a igreja na época.
Mas em 1808 houve um acordo entre a Grã-Bretanha e a coroa portuguesa para que permitisse que pessoas não cristãs pudessem ter livre acesso aos seus territórios para negociarem, né? Comerciantes que viriam trazer para cá especiarias, bens e também comprar bens daqui, né? Esse acordo favorecia ambos, tanto a Grã-Bretanha como o Brasil. Havia esse interesse, então, a coroa portuguesa teve esse interesse porque a coroa portuguesa era profunda devedora da Inglaterra. Lembrando que durante um período muito longo, perdão, a coroa portuguesa foi protegida pela coroa inglesa. Então, Portugal tinha uma dívida muito grande para com os ingleses, e mesmo Portugal tendo esse alinhamento perfeito com Roma, né, com o Papa, ele não poderia negar isso jamais para a Grã-Bretanha. Então esse acordo ele permitiu que os não cristãos pudessem entrar no território nos territórios de Portugal e também nos territórios da Grã-Bretanha, e que eles não fossem hostilizados. Inclusive também garantia que os católicos não deveriam sofrer nenhum tipo de retaliação, né? Então, a partir desse momento, aconteceu uma entrada muito grande de ingleses comerciantes que vieram para trazer os seus produtos, e junto com os ingleses vieram muitos que eram protestantes. E assim começou o movimento protestante no Brasil. O Brasil se encheu então desses ingleses que vieram fazer aqui negócio e desenvolver suas profissões. Para se ter uma noção, no início do século XIX, vieram para o país inúmeros norte-americanos também. Muitos desses eram protestantes e trouxeram suas Bíblias e assim, os seus livros de ensino, sua devoção, a sua paixão pelas coisas de Deus. Em 1924, a tolerância concedida pela Igreja Anglicana Britânica, né, por esse tratado que foi estabelecido, e especialmente por outro tratado, chamado Tratado de 1910, ele foi estendido também aos luteranos da Alemanha e da Suíça e a outros grupos evangélicos. No entanto, vale ressaltar aqui que as restrições elas foram mantidas para alguns grupos de pessoas. Essas restrições elas impediam quaisquer pessoas, né, ou quaisquer planos de desenvolvimento missionário em território brasileiro. As pessoas podiam vir, mas não podiam fazer evangelização em massa, fazer grupos missionários e assim por diante. A pregação do evangelho deveria ser uma coisa muito discreta, ok? O primeiro templo protestante aqui no Brasil ele foi construído no Rio de Janeiro, em 1819. Antigamente, hoje a rua chama-se Evaristo da Veiga, né, ali na Zona Norte. Antigamente era a Rua dos Bourbons, né? Esses cultos eles eram realizados antes na casa de Lord Stanford, e durante muito tempo lá ficou, e depois foi que foi construído esse templo, né, na Rua dos Bourbons. Em 1855, desembarcou aqui no Brasil o primeiro missionário, né, que foi o Robert Reid Calley. Calley, ele desembarcou aqui no Brasil e 3 meses após o seu desembarque, ele já começou a primeira escola dominical em solo brasileiro. Interessante isso, principalmente quando nós lembramos que a escola bíblica dominical foi responsável pelo crescimento da igreja no Brasil nos seus primórdios, né? No dia 11 de julho de 1858, ele já organiza a primeira igreja protestante brasileira de fala totalmente portuguesa, que foi a Igreja Congregacional, a primeira igreja protestante no Brasil. Já em 1876, Calley ele retornou à Escócia e foi substituído aqui na sua árdua missão de pastorear essa igreja pelo ex-padre João Manuel Gonçalves dos Santos, né? Ele foi um dos primeiros convertidos no Rio de Janeiro. Santos ele permaneceu na liderança da igreja, que foi fundada por Calley, a igreja que ficou chamada, né, não de congregacional, mas a Igreja Evangélica Fluminense,
até a sua morte em 1928, já no século passado. Ele foi um incansável trabalhador da obra de Deus, ok? Bom, falamos então dessa primeira igreja, a igreja evangélica fluminense, que foi o embrião aí da igreja congregacional, e logo em seguida também tivemos os primeiros grupos de luteranos chegando ao Brasil. Com a colonização brasileira aberta, começaram a chegar os alemães e os suíços em 1823. Muitos alemães e suíços vieram, e como eles vieram para cá, eles trouxeram consigo a sua religião, né, que era a igreja de confissão luterana. A maioria deles, a maioria dos alemães e suíços que vinham para o Brasil, quase que sua totalidade, eles eram luteranos. Então tem início assim o protestantismo de imigração, vamos por assim dizer, aqueles que vieram para cá já trazendo a sua religião. Bom, várias cidades, para se ter uma ideia, elas foram fundadas por esse movimento luterano de imigração, né? A gente poderia destacar aqui a cidade de São Leopoldo, Blumenau, em Santa Catarina, Joinville, em Santa Catarina, Nova Friburgo e Petrópolis, aqui no Rio. Essas cidades, elas são exemplos de igreja que teve sua origem na imigração alemã e suíça, né? Realizada pelos luteranos. A comunidade evangélica de Nova Friburgo é certamente a mais antiga comunidade luterana do Brasil. E não apenas do Brasil, de toda a América Latina, na verdade, né? Ela foi fundada em maio de 1824, no dia 3 de maio. O dia que foi o dia da chegada do pastor luterano Friedrich Oswald Soborn. É importante nós detalharmos aqui, amados, que não foi uma coisa arquitetada, foi acontecendo conforme a vontade do Espírito Santo, tá certo? Outras pessoas também vieram para cá para dar continuidade a esse trabalho. John Hayards e Karl Vogels, eles foram os primeiros pastores da comunidade de imigrantes de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Já a comunidade evangélica luterana do Rio de Janeiro, ela foi fundada apenas em 25 de junho de 1827. No período de 1860 até 1900, chegaram ao Brasil, para se ter uma ideia como foi grande esse movimento, cerca de 70 pastores luteranos. Eles vieram para cá, enviados pela Igreja Luterana da Alemanha, com a intenção de transformar isso aqui num território máximo possível luterano. E o crescimento foi espantoso. Para se ter uma noção, em 1862, a Igreja de Confissão Luterana no Brasil passou a se chamar a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Era a maior igreja no momento que se tinha aqui no território brasileiro. Espalhou-se por todo o Brasil. Em 1900, foi fundada em São Pedri, na região de Pelotas, Rio Grande do Sul, a comunidade evangélica de São João, né, com 17 famílias. Eles tiveram licença do pastor Christian Rogers, que foi enviado pela Igreja Luterana no Sínodo de Missouri, nos Estados Unidos, para poder trabalhar aqui como uma igreja independente. Em 1904, 10 comunidades luteranas se uniram e fundaram então aqui o que hoje é conhecido como Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Tinha a presença de 14 pastores e 10 leigos representando cada uma das comunidades que ali tinha, para que pudesse servir de testemunha da fundação da igreja, então, em 1904. Passado esse movimento luterano, ou deixando esse movimento luterano um pouco de lado, nós vamos retornar para o ano de 1851, quando um ministro presbiteriano dos Estados Unidos, o reverendo James Collier Fletcher, ele chega ao Brasil para trabalhar como capelão junto aos marinheiros, né? E futuramente ele foi deslocado de capelão dos marinheiros para capelão da Embaixada Norte-Americana aqui no Brasil. Mas, devido a problemas de saúde, ele retornou para os Estados Unidos em 1853. Ele foi o primeiro presbiteriano em solo brasileiro. Já em 1855, ele retornou ao Brasil, mas já era uma outra pessoa. Já não era mais aquele simples capelão, né?
uma pessoa simples do povão, ele passou então a ser uma pessoa, voltou como uma pessoa de uma cultura muito alta, muito polida, então ele passou a frequentar a alta sociedade e na alta sociedade ele teve contato com a classe política. Isso contribuiu muito para abrir portas para o culto protestante presbiteriano dentro do Brasil. Porém, a obra missionária presbiteriana realmente ela só começou efetivamente em 1959, né? Com o advento da chegada aí do norte-americano Archibald Graham Simonton. O pastor Simonton, ele chegou ao Brasil no dia 12 de agosto de 1859 e já cuidou em providenciar rapidamente a vinda de um missionário que ele tinha em alta estima, que era o missionário Francis Joseph Christopher Schneider. Schneider ele veio aqui somente em 1861 para trazer então a palavra de Deus para os povos que estavam aqui, segundo a visão do presbiterianismo. No ano seguinte, mais precisamente no dia 12 de janeiro de 1862, Simonton e Schneider eles fundaram a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro. E em 1864, Simonton fundou a imprensa evangélica, né? O primeiro pastor presbiteriano aqui em solo brasileiro, totalmente brasileiro, foi o pastor José Manuel da Conceição. Ele era um padre da Igreja Católica, que serviu a Igreja Católica de 1845 até 1864. Mas aí ele abandonou o catolicismo e se converteu, sendo batizado em 1864 pelo reverendo Alexander Latimer Blackford, né? Mas no ano seguinte ele foi ordenado pastor evangélico e assumiu a igreja presbiteriana então do Rio de Janeiro. Entre os líderes presbiterianos, nós queremos aqui destacar o pastor Eduardo Carlos Pereira. Ele ficou muito conhecido principalmente pelo seu trabalho incansável no combate à escravidão negra, publicando várias mensagens, né, contrárias à escravidão em seus livretos e por meio da imprensa evangélica. Ele usava a imprensa evangélica então para fazer esse trabalho abolicionista, trabalho contra a escravidão. Ele foi o pastor da Igreja Presbiteriana de São Paulo durante muito tempo e ele foi um dos fundadores da revista O Estandarte, tá certo? Em 1903, já no século passado, o pastor Eduardo Carlos Pereira ele foi um dos líderes do movimento um movimento que causou o cisma, vamos por assim dizer, da Igreja Presbiteriana, né? O movimento ficou conhecido como cisma presbiteriano. Foi aí desse cisma, desse racha, né, dessa divisão, que surgiu a Igreja Presbiteriana Independente. Já em 1905, a Igreja Presbiteriana Independente fundou um seminário muito importante em São Paulo, que é o Seminário Teológico de São Paulo, muito conhecido de todos aqueles presbiterianos que gostam de se aprofundar no conhecimento teológico. Entre os anos de 1938 a 1942, houve uma nova divisão da Igreja Presbiteriana, dentro da Igreja Presbiteriana Independente, né? O que resultou na organização de uma outra igreja presbiteriana chamada Igreja Presbiteriana Conservadora, que ficou sob a liderança do reverendo Bento Ferraz, que também participou do primeiro cisma, né, em 1903. Então essa é a história resumida, obviamente, do presbiterianismo no Brasil. A igreja presbiteriana ela é sem dúvida nenhuma das igrejas mais tradicionais do Brasil, mais conhecida e uma das mais antigas, ok? Bom, falando então, deixando de falar agora do presbiterianismo e passando a falar de uma nova denominação, vamos partir para o metodista. Os metodistas, nós podemos dizer que o trabalho deles é um trabalho diferenciado. Iniciou aqui no Brasil com missionários que a Igreja Metodista Episcopal dos Estados Unidos mantinha junto ao Porto do Rio de Janeiro. Qual que era a intenção ou a missão desses missionários? A missão deles era evangelizar os negociantes e os marinheiros que atracavam no Porto do Rio de Janeiro, que
por acaso falassem o idioma inglês. Então, toda vez que chegava alguém que falava a língua inglesa no porto do Rio de Janeiro, esses missionários metodistas, eles iam lá, entregavam um exemplar da Bíblia e pregavam o evangelho para essas pessoas. Porém, esse trabalho evangelístico que durou muito tempo, ele veio a cessar devido às grandes crises financeiras que os Estados Unidos viveu no final do século XIX, início do século XX. É necessário aí dizer que esse trabalho ele foi retomado com a chegada do missionário metodista Justin Spalding. Ele desembarcou aqui no Rio de Janeiro no dia 29 de abril de 1836, tá certo? E a seu pedido, ele fez um pedido para que a Igreja Episcopal Metodista mandasse para cá o reverendo Daniel Parish Kinder. E esse reverendo Kinder, ele chega no Brasil em 1837. Bom, o reverendo Kinder, ele viajou para o Brasil vendendo bíblias como missionário metodista. Kinder contribuiu e muito para que a Bíblia chegasse nas mãos da maioria dos moradores do Brasil. É importante deixar destacado isso, o empenho que esse irmão metodista tinha em divulgar as Sagradas Escrituras. Em 1867, Justin e Nelman, eles pastorearam então a região de Americana. Ali, todos os colonos vindo do sul dos Estados Unidos eram recebidos ali para ouvirem a palavra de Deus. Mas só foi em 1876 que finalmente, através do trabalho do missionário norte-americano John James Hampson, que o metodismo se estabeleceu de forma permanente no Brasil. Ok? Passado então os metodistas, chega a vez de nós tratarmos dos batistas. Uma das maiores denominações evangélicas do Brasil, sem dúvida nenhuma, é a Igreja Batista. Embora houvessem batistas entre os imigrantes e colonos americanos que vieram para o Brasil, já no começo do século XIX, obviamente, só em 1871 é que foram organizadas as primeiras congregações batistas na região de Santa Bárbara do Oeste e Americana, né? Que são cidades aqui que ficam mais ao sul-sudeste do estado de São Paulo. Essas congregações, elas eram limitadas a imigrantes vindos do sul dos Estados Unidos. Não podia, por exemplo, um brasileiro nato ou ou então um inglês ou um alemão, ou seja lá quem for, participarem dos cultos. Os cultos eram apenas para os imigrantes vindo do sul dos Estados Unidos. Nem mesmo aqueles que vinham do norte dos Estados Unidos podiam participar. Mas em 1882 foi organizada em Salvador, na Bahia, a primeira igreja batista brasileira, né, com o missionário William, Buck, Baggs, Zachary, Clay e Taylor. Né? E ainda teve a participação de um brasileiro, Antônio Teixeira de Albuquerque, que era um ex-padre convertido ao protestantismo entre o grupo de batistas. Em 1907, foi organizada então a Convenção Batista Brasileira na cidade de Salvador, sendo a primeira diretoria composta por 5 brasileiros, mais o missionário Zacarias Taylor. Né? Ou Zachary Clay, né? Clay Taylor. Outra característica é que da Bahia os batistas se expandiram para diversos lugares do país, sendo eles, e é bom que fique bem guardado isso, os primeiros protestantes a praticar o batismo por imersão em território brasileiro. Tá certo? Bom, depois desse grande movimento das igrejas tradicionais, começa a chegar então no Brasil o movimento pentecostal. O pentecostalismo ele demorou a chegar no Brasil, mas quando chegou, rapidamente se espalhou por todo o território brasileiro. Né? Esse movimento ele surgiu nos Estados Unidos em 1900 no Colégio Bíblico Bethel, fundado por Charles Parham. Após muitos estudos da Bíblia, Parham e seus alunos eles chegaram à conclusão de que a glossolalia era um sinal do batismo no Espírito Santo. O que é glossolalia?
o falar em línguas ou noutras línguas e línguas estranhas. Em uma vigília de passagem de ano, em 1901, uma das alunas de Parham, que é a Agnes Osman, ela recebeu a oração com imposição de mãos, feita por Parham, e começou a falar em línguas. Já em 1905, Parham criou então a Escola Bíblica de Houston, nos Estados Unidos. Um dos alunos de Parham em Houston foi o William Seymour, né, que era um pastor negro da igreja Holiness, que em 1906 ele pregou sobre o batismo no Espírito Santo na igreja que estava sob os cuidados da missionária Nellie Terry, e que ficava na cidade de Los Angeles. E ali, então, algumas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Houve um grande movimento naquela igreja, foi uma bênção. Mas por essa pregação, que não agradou a missionária Nellie Terry, Seymour ele foi convidado a se retirar da igreja, ele foi expulso da igreja. Logo então Seymour passou a dirigir as reuniões de oração no endereço que ficou conhecido como a Rua Azusa 312, né, em Los Angeles. O movimento da Rua Azusa foi um movimento tremendo, conhecido. Se você ainda não estudou sobre o movimento da Rua Azusa, busque conhecer sobre esse movimento, busque saber o que aconteceu, busque saber quão grande foi esse movimento para o pentecostalismo nos dias atuais, tá certo? Bom, em abril então de 1906, um menino de 6 anos de idade começou a falar em línguas estranhas e em seguida foram outras pessoas sendo tomadas pelo Espírito Santo e também começaram a falar. Seymour então ele afirmava que a experiência do batismo e falar em línguas era uma bênção para todos e não somente para a igreja primitiva. Lembrando do que Pedro falou lá quando foram batizados no Espírito Santo, Pedro falou que essa promessa era para os tempos de Joel, era para os tempos dos nossos pais e para todos aqueles que viessem aceitar a Jesus e desejar e buscar, né? Nós estamos aí, desejando e buscando essa bênção para as nossas vidas. As reuniões então da Rua Azusa começaram a ficar super lotadas e a cada culto ocorriam mais novas manifestações de batismo com o Espírito Santo. Esse movimento então ele difundiu-se rapidamente por todos os Estados Unidos e deu origem a várias igrejas, dentre elas a Igreja Evangélica Pentecostal Assembleia de Deus, ou conhecida como Igreja Assembleia de Deus. Vamos falar então um pouco sobre a Igreja Assembleia de Deus, que é a nossa igreja? Bom, a implantação da Assembleia de Deus no Brasil deve-se a 2 missionários suecos, né? Daniel Berg e Gunnar Wingren. Wingren ele foi batizado na Suécia com 18 anos de idade por imersão, e Berg era de pais batistas e foi batizado aos 15 anos. Berg migrou para os Estados Unidos em 1902 e Wingren em 1903. Já em 1909, Berg e Wingren afirmaram ter sido batizados no Espírito Santo. Berg frequentava a Igreja Batista e Wingren estudava na Escola Bíblica do Kansas. Berg e Wingren se encontraram então numa conferência pentecostal em Chicago e tornaram-se grandes amigos e sentiram um chamado de Deus para fazer missões aqui em solo brasileiro. Em 19 de novembro de 1910, os dois então desembarcaram no Brasil como membros da Igreja Batista dos Estados Unidos. Então logo eles se tornaram também membros da Igreja Batista aqui no Brasil, na cidade de Belém, no estado do Pará. As práticas pentecostais de ambos, então, começaram a causar uma certa divergência na Igreja Batista. Muitos aceitaram a mensagem pentecostal, mas muitos não concordaram com ela. Entre elas, estava o pastor, entre as pessoas que não concordaram, estava o pastor local, que acabou por excluir Berg, né, e outros irmãos do quadro de membros. Então eles foram excluídos no dia 13 de julho de 1911, 13 de junho de 1911, tá certo? Ao todo, foram 18 pessoas desligadas do hall de membros. Entre eles estava a irmã Celina de Albuquerque, que foi a primeira pessoa, né,
a ser batizada no Espírito Santo em solo brasileiro. Em 18 de junho de 1911, este grupo então começou a se reunir na residência de Henrique de Albuquerque, lá na rua Siqueira Mendes, número 79. A nova igreja então passou a ser denominada como Missão da Fé Apostólica. Mas no dia 11 de janeiro de 1918, a igreja ela foi registrada com o nome de Assembleia de Deus. Assim, data do dia 11 de janeiro de 1918, a fundação da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Mas a nossa denominação, ela começou no Brasil em 1911, tá certo? O registro só ocorreu em 1918. Algumas práticas fizeram com que a denominação se expandisse no Brasil. Entre elas, eu cito aqui para os irmãos, a utilização de leigos para disseminar o evangelho e liderar pontos de pregação. Então, eles iam lá, fundavam pontos de pregação em lugares isolados e preparavam um leigo para ficar administrando liderando aquele grupo lá, não necessariamente um pastor. Também evangelismo pessoal, né? O evangelismo pessoa a pessoa. Cada crente era responsável por evangelizar as pessoas. E eles iam em longas distâncias. O livro Diário do Pioneiro fala que Daniel Berg, ele caminhava quilômetros e quilômetros por dia, levando porções do Novo Testamento ou porções bíblicas e distribuindo e pregando o evangelho para as pessoas. E, obviamente, como eu acabo de citar já, outra das práticas que fizeram crescer e se expandir muito foi a distribuição de Bíblias e porções da Bíblia, né? Porque quando se chega ao conhecimento da verdade, a pessoa não volta mais para a mentira. E tendo contato com a Bíblia é a verdade. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo, ele ora a Deus dizendo: Pai, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade esclarecedora, que liberta. E eles praticaram muito isso. O incentivo também para que cada novo convertido fosse um propagador do evangelho, né? E isso é importante até nos dias atuais. Vigílias de oração e jejum, porque isso fortaleceu muito a igreja cresceu com os joelhos no chão, né? E oração para curas e milagres, e Deus operou e ainda opera muitos milagres. Começando então pela região norte, desde Belém do Pará, rapidamente a igreja ela se expandiu por todo o país. Atualmente a Assembleia de Deus ela se constitui o mais forte grupo pentecostal evangélico do Brasil. É a igreja que mais cresceu e que mais cresce no Brasil atualmente, tá certo? Para se ter uma noção, a Igreja Assembleia de Deus está em todas as unidades da federação, em todos os estados e Distrito Federal, e está presente hoje em 212 países, né? No mundo, a Assembleia de Deus tem hoje 280 milhões de membros. 280 milhões. É mais do que um Brasil totalmente assembleano, né? A segunda igreja, ou a igreja que está mais próxima da Assembleia de Deus, seria a União, né, a Aliança Batista Mundial, a união de todas as igrejas batistas junto. Quando une todas as igrejas batistas, ela tem 48 milhões de membros, ou seja, 238 milhões a menos do que a Assembleia de Deus. Não estamos fazendo aqui comparações para dizer quem é maior, quem é pior, é só para se ter uma noção o quanto a Assembleia de Deus cresceu. Os batistas chegaram ao Brasil quase um século antes da Assembleia de Deus, né? Para se ter uma noção como cresceu. Aqui no Brasil, a Assembleia de Deus, ela conta hoje com cerca de 25 milhões de membros, né? Para ser mais exato, corrigindo apenas, eu acho que eu coloquei no resumo, não sei se eu coloquei errado, é 22 milhões e meio, e não 25 milhões. 22 milhões e meio de membros. Para ser bem exato, eu anotei aqui, 22 milhões 519 mil 617 membros em todo o território nacional, ok? A segunda igreja que mais membros tem no Brasil é a Igreja Evangélica Batista,
união da Igreja Evangélica Batista, que tem 3.723.000 membros, 853. 3.723.853 membros, ok? Seguida logo de perto pela Congregação Cristã. Já que falamos da Congregação Cristã, vamos entrar então na história da Congregação Cristã, que foi fundada aqui no Brasil pelo pastor Luiz Franciscon, né? O pastor Luiz Franciscon, ele era um imigrante que veio dos Estados Unidos. Ele frequentava a Igreja Presbiteriana em Chicago e tornou-se membro da recém-formada Igreja Presbiteriana aqui no Brasil. Ele chegou a servir lá nos Estados Unidos como diácono e depois como presbítero, mas logo começou a discordar das ideias quanto ao batismo por aspersão e assim por diante. Então ele decidiu se desmembrar da Igreja Presbiteriana e começou a se reunir em casa com pessoas que possuem o mesmo pensamento. Em 1907, Franciscon ele recebeu o batismo do Espírito Santo e logo após a sua experiência ele sentiu um chamado de Deus para ser missionário na Argentina e veio para a Argentina, né? Mas em 1910, então, ele pegou e viajou para o Brasil, onde se estabeleceu aqui em 1910 e pregou durante muito tempo a palavra de Deus na Igreja Presbiteriana. Ele foi para o Paraná, pregou lá onde foram convertidas diversas pessoas e ele batizou naquele dia 11 convertidos em Santo Antônio da Platina, no Paraná, norte do Paraná, ou é noroeste do Paraná, não me recordo, mas acho que Santo Antônio da Platina é norte do Paraná. Regressou à cidade de São Paulo, então, e resolveu organizar uma igreja, né, com pessoas que pensavam como ele, batismo por imersão, batismo do Espírito Santo e assim por diante. E ele começou a evangelizar, então, os imigrantes italianos. E assim ele fundou, então, no bairro do Brás, uma igreja composta por membros italianos que haviam se convertido ali e foram batizados. E essa igreja passa a se chamar, então, Igreja Congregação Cristã. O pastor Luiz Franciscon, ele trabalhou aqui durante muitos anos, e fez com que a Igreja Congregação Cristã se tornasse uma das maiores igrejas do Brasil, a terceira maior igreja do Brasil em número de membros, né? E uma igreja com a doutrina muito ajustada, muito organizada. Embora ela se pareça muito com a Assembleia de Deus, eles creem na doutrina na doutrina presbiteriana da eleição, né? Na doutrina presbiteriana, então, como que eu lembro aqui agora, predestinação. Tá? O pastor Luiz Franciscon, ele trouxe muitas dessas doutrinas presbiterianas para dentro da sua igreja, porque ele foi presbiteriano, né? Ele trabalhou incansavelmente para o Senhor, mas descansou para a eternidade no dia 7 de setembro de 1964, já no século passado, na cidade de Oak Park, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Atualmente, a Congregação Cristã, então, conta com cerca de pouco mais de 2 milhões de membros, ok? Vamos destacar uma outra igreja pentecostal ainda muito importante, e a qual eu já fui até membro dela, cresci aprendendo nessa igreja, a igreja onde minha mãe frequenta, meus irmãos frequentam, a Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela foi fundada em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1922, pela missionária canadense Aimee Semple McPherson. Ela era uma missionária metodista e que foi por conta própria para os Estados Unidos, e lá, então, na cidade de Los Angeles, ela começa a pregar o Evangelho. A Aimee Semple McPherson, ela pregava principalmente sobre cura divina e realizava campanhas evangelísticas pelos Estados Unidos. Conta-se que depois de uma campanha recebeu uma revelação de Deus para fundar uma igreja, ou a Igreja do Evangelho Quadrangular, que leva esse nome porque ela enfatiza as 4 obras fundamentais de Jesus, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus voltará. Tá certo? Então, Jesus salva,
Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. São os 4 pilares, por isso o nome de quadrangular. A denominação se espalhou por toda a América e chegou ao Brasil somente em 1951, através do missionário Harold Williams, que tinha na época 33 anos. William, ao chegar aqui ao Brasil, ele fez várias viagens missionárias por rincões do Brasil, por diversos cantos do Brasil. Ele fez um trabalho muito expressivo na cidade de Poços de Caldas. Durante muito tempo ele ali pregou e depois ele se mudou para a cidade de São João da Boa Vista, na divisa de São Paulo com o estado de Minas Gerais, tá certo? Sendo que um dos seus primeiros cultos de evangelização, sendo que os seus primeiros cultos de evangelização ele se dava em tendas, tipo circo. E essas tendas, apelidadas por alguns de tendas dos milagres, essas tendas elas se espalhavam pelo Brasil inteiro e ficou conhecido esse movimento como a Cruzada Nacional de Evangelização, realizada pelo pastor Williams, que 4 anos depois de chegar ao Brasil, ele fundou a primeira igreja do Evangelho Quadrangular. A IEQ, como é carinhosamente chamada, se espalhou por diversas cidades do país, sendo hoje uma das mais conhecidas e uma das maiores denominações evangélicas do Brasil, com aproximadamente 1.900.000 membros, tá certo? A Igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja muito sólida, muito conhecida e, particularmente, eu tenho um carinho muito grande por essa igreja. Nós tivemos aí essas igrejas pentecostais e acho que agora chega o momento de tratarmos aí das 2 últimas igrejas pentecostais que temos. A Igreja do Brasil para Cristo e depois a Igreja Deus é Amor. Bom, a Igreja do Brasil para Cristo ela foi fundada em 1955 em São Paulo pelo pastor Manuel de Melo. O pastor Manuel de Melo ele era um pernambucano que migrou para São Paulo e já em São Paulo ele transitou entre diversas igrejas, né? Diversas igrejas pentecostais. Ele foi um tempo na Assembleia, foi um tempo na Igreja do Evangelho Quadrangular, enfim. Mas em 1955, então, ele começou a realizar campanhas de avivamento espiritual. Anos depois, em 1979, esse trabalho resultou na fundação da Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo, que foi fundada no bairro da Pompeia, acho que é agora eu não lembro. Zona Leste? Acho que é Zona Leste de São Paulo. Bom, enfim, na cidade de São Paulo. A Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, ela segue o modelo doutrinário das igrejas por onde o pastor Manuel de Melo passou. Ela tem um pouco de assembleia, um pouco de quadrangular, ela segue mais ou menos a linha de pensamento ali da assembleia / igreja do Evangelho Quadrangular ali, ok? Um dissidente da Igreja Brasil para Cristo, conhecido como missionário Davi Miranda, ele então resolve fundar uma igreja para si. Ele não concordava com algumas coisas da Igreja Brasil para Cristo, então a Igreja Pentecostal Deus é Amor foi fundada em 1962 em São Paulo pelo missionário Davi Miranda, né? Ele foi o seu fundador. Ele era de origem católica, mas se converteu em 1958 na Igreja Pentecostal Brasil para Cristo. E se converteu em 1958, já 4 anos depois, em 1962, ele começou a organizar a sua própria igreja. Naquela época, ele ainda não era consagrado pastor. Recebeu a ordenação através do pastor Roberto Anésimo, no mesmo ano da fundação da sua denominação. O missionário Davi Miranda, ele afirmava ter recebido de Deus uma revelação do Espírito Santo para fundar a Igreja Deus é Amor. Ele serviu-se muito dos meios de comunicações, como o rádio, por exemplo. Aí, exatamente por utilizar a pregação no rádio, a igreja cresceu rapidamente para vários cantos do Brasil. A Igreja Deus é Amor tem uma das características principais, que é a campanha de cura divina e a libertação de pessoas endemoniadas. A igreja é uma das maiores igrejas pentecostais hoje do Brasil. É uma igreja sólida que está em diversos lugares hoje. Quando você pega ali
Avenida dos Estados, em São Paulo, tem uma igreja, que é a igreja sede deles, acho que ali já deve ser bairro do Brás. Ela ocupa uma quadra inteira e tem uma subestação de energia elétrica enorme do lado. É uma igreja muito grande, muito bonita a igreja lá. Fica assim, então, o registro de todas as igrejas pentecostais de primeira hora, vamos aqui por dizer, né? Igrejas pentecostais mais tradicionais, digamos assim. Aí entrou, então, o movimento neopentecostal no Brasil. O neopentecostalismo, ele surgiu no Brasil apenas na década de 1970. Como foi visto, o movimento pentecostal no Brasil começou no Nordeste. Já a segunda onda do movimento pentecostal, do movimento, ele ficou conhecido como neopentecostalismo e começou pelo Sudeste, em especial no Rio de Janeiro e em São Paulo. A partir do Rio de Janeiro, principalmente, com o primeiro incentivador, que foi o bispo canadense Macalister, da Igreja Nova Vida. O trabalho de Macalister, ele foi determinante para o surgimento de líderes neopentecostais. São discípulos de Macalister, Edir Macedo, R.R. Soares, entre outros, tá certo? Ambos saídos aí da Igreja Nova Vida. Esse empreendimento iniciado pelos dois ganhou áreas de mega empresa, fazendo deles as figuras de maior sucesso no empreendedorismo religioso, se é que assim podemos dizer, né? Dando início, então, a um novo modelo de teologia que daria origem a outras igrejas. Vamos ver cada uma delas aí. Primeiro, a igreja fundada pelo pastor Robert Macalister, né? A Igreja Nova Vida. A Igreja Nova Vida, ela foi fundada em 1960, no Rio de Janeiro, por W. Robert Macalister, né? Macalister, ele veio de uma família evangélica pentecostal. Seu pai, Walter Macalister, ele foi pastor de uma igreja em Toronto, no Canadá. Após se formar na Escola Bíblica Pentecostal de Toronto, Macalister então decidiu se tornar missionário. Inicialmente ele atuou nas Filipinas, né? Mais especificamente Taiwan. Em 1953, depois ele foi para os Estados Unidos, onde realizou diversas cruzadas. Já em 1956, ele foi ser missionário em Paris e retornou aos Estados Unidos, onde ele foi convidado pelo pastor Lester Sumrall a fazer campanhas evangelísticas aqui em território brasileiro. Quando mudou definitivamente para o Brasil, em 1959, ele fundou a Cruzada Nova Vida, carinhosamente chamada de a ICNV, Igreja Cruzada Nova Vida, e concentrou-se no Rio de Janeiro, tendo como público-alvo a classe média carioca, tá certo? Entre os frequentadores da sua igreja estavam duas pessoas muito conhecidas, o pastor Edir Macedo Bezerra e o jovem, acho que é Robson, agora não vou me lembrar mais, que é o R.R. Soares, tá certo? Bom, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela foi fundada no Rio de Janeiro em 9 de julho de 1977 por Edir Macedo Bezerra. Macedo era um jovem funcionário público que chegou a trabalhar na Loteria do Rio, na Loterge, e depois foi transferido para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Inicialmente, Edir Macedo frequentava a Igreja Nova Vida, do pastor Macalister, mas logo se desligou e começou uma nova denominação, realizando campanhas de libertação. Conseguiu um grande sucesso, um sucesso espantoso. O primeiro templo foi erguido, então, o primeiro templo a ser erguido, ele funcionou lá na antiga funerária, que ficava na Rua da Abolição, no Rio de Janeiro, né? O primeiro culto foi realizado em 9 de julho de 1977. Em 1989, Edir Macedo deu, digamos assim, a maior sacada do século, fez um dos maiores intentos que ele poderia fazer e que ajudou muito a Igreja Universal a crescer. Ele comprou a Rede Record TV. Desde a fundação, uma das marcas da IURD, né, Igreja Universal do Reino de Deus, tem sido as campanhas de prosperidade financeira. Houve também reveses na vida de Edir Macedo e da Igreja Universal. Por exemplo, em 24 de maio de 1992,
o pastor, até então pastor, mas bispo Edir Macedo, ele foi preso após realizar um culto no antigo templo lá no bairro de Santo Amaro. Ele foi preso, acusado de charlatanismo e também de estelionato e curandeirismo. Porém, no 10º dia depois, foi expedido o alvará de soltura dele e 11 dias, né? Ou seja, 11 dias após ser preso, ele foi solto e inocentado das acusações. O Edir Macedo, ele utilizou desse episódio, sabiamente, ele utilizou desse episódio de ter ficado preso por 10 dias, ter sido posto em liberdade no 11º dia, para fazer a citação de Apocalipse, que escreve para a igreja de Esmirna, que diz assim: seguirás perseguição e serás preso por 10 dias, mas ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ele então afirma que já estava escrito que ele seria perseguido e preso por 10 dias. Bom, se utilizou de forma correta ou não essa passagem, pouco importa para mim nesse momento, como historiador. Basta dizer que após a sua prisão, a Igreja Universal do Reino de Deus cresceu muito mais do que crescia antes. Nessa briga entre Edir Macedo e Rede Globo, digamos que o Edir Macedo cresceu muito mais. Então a Igreja Universal do Reino de Deus, ela se expandiu muito, cresceu muito. E hoje está presente em 130 países do mundo. No Brasil, ela conta com cerca de 2 milhões de membros, ok? Bom, só deixar bem claro que não estamos fazendo juízo de valores, irmãos. Estamos apenas contando a história e relatando fatos recentes da igreja, que é uma igreja evangélica. Bom, há também a Igreja Internacional da Graça de Deus. A Igreja Internacional da Graça de Deus foi fundada pelo missionário Romildo Ribeiro dos Santos, que era quem eu estava tentando lembrar lá. O Romildo Ribeiro dos Santos, carinhosamente conhecido como R.R. Soares, ele fundou a Igreja Internacional da Igreja de Deus no Rio de Janeiro em 9 de junho de 1980. O R.R. Soares, ele era cunhado do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Os dois se conheceram em 1968, quando frequentavam a Igreja Nova Vida. Juntos, eles decidiram então sair da denominação e fundar uma nova igreja. Na época, o movimento denominado como a Cruzada do Caminho Eterno e a Casa da Bênção. Logo, houve ali uma divergência e um desentendimento entre os dois, e o R.R. Soares desligou-se então e fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus. O R.R. Soares recebeu uma influência muito grande do bispo MacArthur, da Igreja Cristã Nova Vida Nova, que eu falei para os irmãos, e do norte-americano também Thomas L. Osborne, ou Thomas Lee Osborne. L. Osborne, ele escreveu um livro interessante, que foi um best-seller nos anos 80, chamado Curai os Enfermos e Expulsai os Demônios. T.L. Osborne, ele ficou conhecido pelas campanhas de curas de doenças e libertação de endemoniados, né, em vários países. Eu coloquei libertação de demônios, mas na verdade a libertação é dos endemoniados, né? Poderia ser libertação dos demônios, né, e não de demônios. Realizados em vários países. A principal doutrina da Igreja Internacional da Graça de Deus, ela é explicada pelo próprio R.R. Soares no seu livro Como Tomar Posse da Bênção. Para ele, a doutrina principal deles é que todo cristão foi feito para ser abençoado. Então, você deve tomar posse da bênção. Essa é a doutrina principal da Igreja Internacional da Graça de Deus. A igreja alcançou muitos seguidores e ficou muito conhecida através do programa de TV Show da Fé, né? Que é realizado pelo pastor R.R. Soares. Vale aqui ressaltar que o pastor R.R. Soares é hoje o pastor brasileiro que há mais tempo está em atividade na TV brasileira, ininterruptamente, né? Seguido de perto pelo pastor Silas Malafaia. Mas ininterruptamente, o R.R. Soares está na TV desde 1977. Ele estreou ainda na TV Tupi. Para se ter uma noção como o trabalho dele é muito grandioso nesse programa Show da Fé, ok?
Outra igreja que surgiu aí, já mais recente, já na década de 80, meados da década de 80, foi a Igreja Apostólica Renascer em Cristo. A Igreja Apostólica Renascer em Cristo, ela foi fundada em São Paulo em 1986, com o nome de Igreja Renascer em Cristo, tornando-se depois a Igreja Apostólica Renascer em Cristo, devido ao seu líder ser autodenominado apóstolo. Ela foi fundada em 1986 por Estevão Hernandes Filho. A denominação ela começou por meios de reuniões em hotéis, tendo como frequentadores pessoas de classe média e classe alta, né? Mas também eles faziam um trabalho muito interessante, e é importante que deixar destacado, com um trabalho de recuperação de jovens drogados e assim por diante. E foi eles os primeiros a trazer esse movimento gospel ao Brasil, ok? Bandas muito conhecidas que nós temos hoje, Oficina G3, Cats Barnea e outras mais, elas foram estabelecidas e apoiadas pela Igreja Renascer em Cristo. Os cultos da Igreja Renascer em Cristo, eles se assemelham a shows, né, com luz e músicas. Não totalmente, né? Algumas vezes lá já estive em cultos lá na Lins de Vasconcelos, na região mais central de São Paulo. Ali na Lins de Vasconcelos eles realizam cultos, e os cultos aos domingos, por exemplo, não tinham luzes, shows, essas coisas assim, né? Mas enfim, eles dão mais ênfase à parte de louvor, à parte musical, e a palavra tem um curto espaço, né? O púlpito é uma espécie de palco gigante, onde o pastor e os músicos se apresentam. A igreja é utilizada a designação apostólica, já falei, né, por acreditar na existência da figura do apóstolo na atualidade. Em janeiro de 2007, houve um revés aí da Igreja Renascer em Cristo, que foi o apóstolo Estevão Hernandes e sua esposa, a bispa Sônia Hernandes. Eles foram condenados à prisão nos Estados Unidos por ocultar dinheiro durante uma viagem. Estavam com dólares escondidos na bagagem. Quando desembarcaram em Miami, então eles foram presos. Após cumprir a pena, retornaram ao Brasil, e aqui eles foram acusados de estelionato. Porém, o Supremo os inocentou de todas as acusações. Fica aqui o registro sobre essa vamos dizer, essa justiça que foi feita, ok? É uma igreja muito forte, que trabalha com um público jovem e que já se espalhou por diversos lugares do Brasil. Passamos então a tratar da última igreja que vamos falar aqui, das igrejas neopentecostais, que vem a ser a Igreja Mundial do Poder de Deus. A Igreja Mundial do Poder de Deus, ela foi fundada na cidade de Sorocaba, próximo da região de Campinas, ali do lado de Itu, em São Paulo. Ela foi fundada no dia 3 de março de 1998, pelo até então jovem Valdomiro Santiago de Oliveira, conhecido hoje como apóstolo Valdomiro. Valdomiro fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus após se desligar da Igreja Universal do Reino de Deus, da qual fora bispo por 18 anos. E por desentendimento, então, com a liderança da igreja, ele saiu e decidiu fundar. Foi uma ruptura, rachou ali a igreja e fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus. A sede da Igreja Mundial do Poder de Deus, ela encontra-se também no Brás, assim como diversas igrejas têm sede no Brás. A Deus é Amor, a Igreja Universal, a Mundial do Poder de Deus, todas elas têm sua sede na região do Brás. A região do Brás abriga a sede de inúmeras igrejas evangélicas, ok? A Igreja Mundial do Poder de Deus, ela tem como característica principal a realização de curas em suas reuniões. Também prega prosperidade. Ela segue os mesmos moldes da Universal e da Igreja Internacional da Graça de Deus, ok? A igreja ficou conhecida no Brasil a partir do programa de TV iniciado em 2008. Pelo que eu observei ultimamente, eu não sei se eu estou enganado, mas esse programa da Igreja Mundial do Poder de Deus, ele está suspenso atualmente, não está acontecendo, eu acho. Ou pelo menos nas TVs mais tradicionais não acontece.
Aí hoje outra igreja, que na verdade não é bem uma igreja, que é o Conselho Mundial das Igrejas. Né? Esse vai ser o último tópico que nós vamos abordar, e nesse último tópico é sobre o Conselho Mundial das Igrejas, que é um organismo fundado em 1948, na cidade de Amsterdã, na Holanda. Participaram dessa Assembleia de Fundação do Conselho Mundial das Igrejas 351 delegados de 147 igrejas protestantes e católicos ortodoxos de 44 países. Alguns objetivos da fundação da igreja atribuíram ao Conselho Mundial de Igrejas criar facilidades para a ação comum das igrejas, né? Promover um estudo comum, desenvolver a consciência ecumênica dos fiéis e de todas as igrejas, sustentar as igrejas em seus esforços de evangelização. Então a intenção deles é essa: pegar os pontos comuns entre as igrejas, procurar fomentar esses pontos para que as igrejas cresçam unidas e principalmente criar meios para sustentar as igrejas em seus esforços de evangelização. Não é, hipótese alguma, a intenção da CMI chegar a ser uma super igreja. Não é isso. Não será uma igreja única. Nem negociar uniões entre igrejas. As igrejas permanecerão independentes como hoje o são. Né? E nem se basear em uma concepção particular de igreja. Cada igreja deve manter as suas características. Tá certo? Mas esse conselho é importante como representatividade junto às instituições internacionais, com a forma de fortalecer as igrejas pentecostais do mundo, ok? Não apenas pentecostais, igrejas do mundo, vamos por assim dizer. Vamos concluir então o nosso livro, irmãos? Bom, estudar a história da igreja é um privilégio para nós, né? Principalmente nos dias atuais, que passamos aí de 500 anos da Reforma Protestante. Mas é quase impossível adentrar na teologia sem se fazer uma referência histórica concreta, né? Sem apontar outros pontos aí da filosofia, da história, que tentam se contrapor à teologia. Nós sabemos que a fé cristã é uma fé indiscutível na história, né? Nós cremos e ponto final. E é justamente por meio do relato histórico que acompanhamos essa caminhada do povo de Deus. É um importante itinerário repleto de incoerências, muitas vezes, de desvios e de infidelidade por parte do ser humano, não por parte de Deus. Deus ele permanece infalível e coerente nas suas ações, mas muitas vezes pastores, padres, papa, bispos, reverendos, cardeais e assim por diante, cometeram atrocidades e erros em nome da igreja. Não venhamos a nos basear nestas pessoas, quer sejam evangélicos ou católicos, que cometeram atrocidades em nome da fé. Não é esse é o nosso objetivo. Conhecemos apenas por conhecer, não para fomentar ódio, não para fomentar divergência, e nem tampouco para falar que o A ou o B está certo, e sim para que possamos conhecer a história da igreja, ok? Bom, por outro lado, nós percebemos também que se houve da parte de alguns o desvio, houve por parte de outros um desejo de agir corretamente, né? Houve o agir pedagógico de Deus, sempre provendo meios para garantir a existência da sua igreja. Deus ele nunca desamparou a sua igreja, sempre buscou promover para a igreja um crescimento sadio, pregando o amor e pregando a sua palavra. Que possamos agora, que temos conhecido um pouco, progredir no conhecimento, estudar ainda mais, procurar conhecer outras pessoas que fizeram a obra do Senhor grande, que pregaram o Evangelho, que possamos nos dedicar a conhecer a história da nossa igreja, porque conhecer a história da nossa igreja é conhecer a nossa história, tá certo? É saber por que chegamos aqui, por que vivemos esta realidade no cristianismo e por que somos hoje um povo cristão, evangélico, pentecostal e assim por diante. Que Deus possa abençoar os irmãos, garantindo-lhes um fim de ano abençoado, bom prosseguimento nos estudos,
Se houver dúvida, chama aí, faremos o contato e assim vamos crescendo para o reino de Deus, sempre crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.